Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem eu não cumprimentei. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um verso a princípio. Marcos, capítulo 10. Posso ler? Versículo de número 32. Marcos 10, verso 32. Na minha tradução diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: aqui eu paro. Vamos orar? Senhor, como é bom voltar os nossos olhos para a Tua palavra. Ela é rica, ela fala de várias maneiras, de várias formas, conforme lhe apraz. E nessa noite, ó Deus, há aqui um texto onde nós vamos fazer uma reflexão, para que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, diante daquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Pois bem, no verso de número 32 de Marcos, a palavra de Deus vai nos mostrar que eles estavam subindo para Jerusalém, e praticamente Jesus não iria subir mais a Jerusalém. Aquela subida era uma subida para se entregar e para morrer na cruz por nós. O versículo 32 vai dizer assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Então Jesus não estava no meio, dos lados, atrás. Jesus estava diante deles, subindo. Jesus estava liderando os 12 e um grupo atrás dele. Jesus estava diante. E eu quero trazer aqui como reflexão para nossas vidas nesta noite, como tema, motivos da salvação. No primeiro momento que eu encontro aqui, no versículo de número 32, vai dizer que Jesus, ele estava adiante. Então Jesus ali estava praticamente promovendo um movimento dentro daquilo que ele tinha como ideal para a raça humana. Nós vamos caminhar mais um pouco. Eu trago aqui um movimento. O que significa a palavra movimento? O dicionário vai dizer assim: ato ou efeito de mover-se, por extensão, conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Então Jesus estava indo adiante, um grupo de pessoas ali com os mesmos, ou querendo compreender os mesmos ideais de Cristo, estavam seguindo a Cristo nesse movimento. Se a gente buscar um pouco na história e também nos nossos dias, nós vamos perceber que houve muitos movimentos importantes na história da raça humana. Movimentos estes, movimentos feministas, querendo alcançar o seu lugar, movimentos dos negros, movimentos estudantis, Aleluia.
Jesus está voltando, hein? Fiquem atentos, hein? Vocês assustaram, né? Jesus está voltando. Bom, voltando à minha fala aqui, então, se a gente for buscar um pouco na história, nos nossos dias atuais, contemporâneos, houve alguns movimentos feministas, negros, estudantis, movimentos trabalhistas, ambientalistas, de trabalhadores e etc. Recentemente aí nós vimos um movimento aí daquelas pessoas que trabalham em escolas procurando alguns direitos. Então houve um movimento com alguns ideais e partiram para, vamos dizer assim, para a porta da prefeitura, querendo conquistar os seus direitos. Vimos aí recentemente também, nessa semana praticamente que se findou, um movimento de policiais aí querendo requerer alguns direitos. Então os movimentos, eles se movimentam de várias formas, e se a gente voltar no nosso contexto anterior, nós vamos ver que Jesus ia diante de um grupo de pessoas. Jesus ali estava trazendo um movimento diante da sua forma de pensar e da sua missão a cumprir. Esse movimento aqui da Bíblia é um movimento que é um contraste. Por que um contraste? Jesus sobe a Jerusalém de forma corajosa, enquanto seus discípulos estão cheios de temor. Aqui nós vemos aqui que eles estavam apreensivos, porque eles estavam com medo de subir para Jerusalém e serem mortos. Havia uma situação diante daquele movimento. Jesus sobe para dar a vida. Os discípulos sobem com intenções egoístas. Nós vamos ver isso aqui no texto. Jesus sobe para Jerusalém para servir. Os discípulos para aspirarem à grandeza. Nós vamos ver isso aqui também no texto. Jesus sobe para humilhar, os discípulos para exaltar. Acompanhe comigo no versículo 35 do mesmo capítulo aí de Marcos 10. Olha só que interessante nesse movimento que estava acontecendo naquela época. No versículo 35 vai dizer assim: então se aproximaram dele quem? Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. 36, e ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? 37, responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Versículo 38, mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Versículo de número 39, disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e bebereis o batismo que eu sou batizado. Quando porém ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. 41, ouvindo isto, indignaram-se os 10 com Tiago e João. Olha só que interessante. Jesus, ele sobe para Jerusalém, diante daquele movimento ali estabelecido, porém os seus discípulos estavam com outra visão, com outra perspectiva dentro daquele grupo, dentro daquele movimento que estava acontecendo. Agora, quando Jesus fala pela terceira vez, e com mais detalhes sobre a sua morte, sobre a sua ida para Jerusalém, Tiago e João buscam glórias pessoais, e os outros 10 com eles os retrucam, vamos assim dizer. Versículo 41 diz isso que eu diz aqui: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Qualquer movimento que houver, aí nós temos alguns movimentos que surgiu há alguns anos atrás, que é Marcha para Jesus. E isso tem ganhado a notoriedade em vários lugares. Marcha para Jesus é um movimento que tem um propósito de anunciar algo, de propor algo.
Então é um movimento, e Jesus estava no movimento, só que os seus discípulos não compreenderam que movimento era esse. Eles estavam com a visão errada, com a perspectiva errada. Então eu quero trazer aqui como tema para essa reflexão nessa noite, como eu disse, movimentos da salvação. Em primeiro lugar, Jesus, ele tinha metas claras e definidas. Versículo de número 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes se admiravam, e os seguiam tomados de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo, 2 pontos. Então Jesus, ele tinha metas bem claras nesse movimento. Quais são essas metas claras? A cruz, ela não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz foi um apontamento para Jesus, não foi um acidente. Jesus veio ao mundo para morrer. Era isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos. Eu vou para Jerusalém, eu vou adiante de vocês nesse movimento, mas é para morrer na cruz por vocês e pela raça humana. Então Jesus veio ao mundo para morrer. Não há nada de involuntário e desconhecido na morte de Cristo para Ele. Não há. O movimento de Jesus para Jerusalém e para a cruz é como um rei caminhando para a sua coroação. Jesus estava caminhando para a sua coroação aqui na terra. A cruz foi o trono onde Ele despojou, triunfou sobre todo principado e potestade. Aleluia! A cruz foi o trono onde Ele venceu e glorificou o Pai, dando a sua vida em resgate por muitos. E nesse movimento os seus discípulos não compreendiam que isso estava para acontecer. E aqui é a terceira vez que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, que ele estava caminhando para a cruz, nesse movimento. Então esse movimento, ele marcou a história da raça humana. O sofrimento de Cristo foi amplamente escrito pelos profetas em Lucas 8,31. Vai nos mostrar que os profetas já haviam registrado desse movimento de Jesus, que ele iria para a cruz, morrer pela raça humana. Jesus por 3 vezes alertou os seus discípulos acerca dessa hora, mas os discípulos nada compreenderam acerca dessas coisas. Olha comigo aí em Marcos 8,31. Marcos 8,31 vai dizer assim na minha tradução, 8,31 diz assim, Marcos 8,31: então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Esse era o maior movimento de Cristo, morrer na cruz e ressuscitar. Em Marcos 9, nós lemos Marcos 8,31, agora Marcos 9,31 também. Olha o que diz aí, Marcos 9,31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então pela segunda vez, Jesus, no seu movimento para a cruz, ele fala com os seus discípulos: eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Aleluia! Esse é o maior movimento que aconteceu na história. Não desprezando os outros movimentos, seja ele feminista, seja ele negro, estudantil, etc. Mas esse foi o maior movimento que houve na face da terra. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Para aqueles discípulos, a ideia de um Messias morto não fazia sentido, mesmo com a predição que houve de forma adicional. Mas ao 3º dia ressuscitará. Voltando agora para o capítulo 10, que nós demos introdução. Leia comigo no versículo 34. Nós lemos 8,31, 9,31, agora 10, versículo 34. Diz assim:
10:34, Jesus fala com eles dizendo assim: hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, pela terceira vez, nesse movimento para a cruz, subindo para Jerusalém, ele traz: eu vou para a cruz, eu vou morrer pela raça humana, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus estava trazendo essa informação, mas eles não compreenderam. E às vezes Jesus está trazendo uma informação ao nosso coração, às nossas vidas, nós não estamos compreendendo. Então, no primeiro momento, Jesus ele tinha metas claras nesse movimento que ele estava liderando. No segundo momento aqui que eu vou encontrar também no versículo 32, a liderança de Jesus. Jesus ele foi um líder nato, Jesus estava à frente daquele grupo, mas em dado momento ele retira os 12 e fala com os 12 à parte, mas havia um grupo seguindo Jesus para Jerusalém, e nessa liderança de Jesus, não havia em Jesus nenhum sinal de dúvida ou de medo. Jesus estava liderando. Nós lemos aqui no versículo 32 que Jesus ia diante dos seus discípulos. Jesus ia diante. Quando eu e você, nós caminhamos a estrada da vida, e nós estamos nela todos os dias, nessa caminhada do sofrimento, da morte, precisamos ter a convicção de que Jesus, ele vai à nossa frente, seja o que for, como foi aqui ministrado em alguns aspectos. Jesus ele está à nossa frente. Jesus não tem medo. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, já se cumpriu essa palavra, aleluia. Jesus está à nossa frente. Jesus nos lidera nessa jornada, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando ou vai assistir essa live, Jesus, ele nos acompanha, está diante de nós. Nós não estamos sozinhos. Não precisamos temer os perigos e nem mesmo o pavor da morte, daquilo que nos atormenta. Eu estive ontem palestrando no acampamento da mocidade, um acampamento, por sinal, abri um parênteses aqui, um sítio assim belo, lindo, confortável, aconchegante, tranquilo. Fui muito bem recebido, eu e minha esposa ali na chegada, fomos recepcionados maravilhosamente bem. Ao ministrarmos ali, palestrarmos, ao término, nós ali, eu fiz uma oração ali repreendendo algumas situações que estava ou que poderia acontecer, e no final eu disse assim: se alguém sentiu ou percebeu algo de diferente no seu emocional, no seu físico, no seu contexto como ser, você se manifeste. As pessoas, todo mundo ficou calado, e mais ou menos quase um número de 54 pessoas que está no acampamento, 4 estavam na cozinha, os demais estavam todos lá nesse ambiente, e ninguém se manifestou algo, e fez aquele silêncio. Então passei a palavra, e quando eu me assentei para ouvir ali os avisos que iriam ser dados, chega para mim uma adolescente, correndo, uma adolescente com os olhos cheios de lágrimas, e ela disse para mim assim: predicador, ora por mim, eu estou querendo vomitar, meu estômago está embrulhando. E na mesma hora passei a mão na mão da Regina e falei: vamos para ali, vamos retirar. E ali nós começamos a orar, no nome de Jesus. E nós perguntamos: aí, como é que você está, querida? Ela falou assim, pôs a mão, põe a mão, mexe. E ela falou: não estou sentindo nada. Mas eu achei estranho, naquele momento ali, que o Senhor terminou a oração, eu senti uma dor, comecei a sentir uma dor. Então esse Jesus, ele ressuscitou, esse Jesus vai à nossa frente, independente do que acontecer com você e comigo, como aconteceu com essa jovem, ou com essa adolescente ali no acampamento ontem. E depois disso, ela estava brincando para lá, na gincana, como houve, em outros movimentos que ali tiveram também, mas ela estava bem. Deus, Jesus restaurou aquela menina, independente se era espiritual, se era físico, mas eu percebi que era algo espiritual. Mas graças a Deus, tirando essa situação, o acampamento até ontem foi uma bênção. Não, graças a Deus, não penso que não estão colhendo aquilo que colheram
no ano passado, no ano retrasado, de opressões e situações, porque Jesus está à nossa frente. Jesus está à nossa frente, Ele vai adiante de nós, seja coletivo, seja individual, Jesus, Ele vai. No terceiro momento aqui que eu trago aqui, é que nesse movimento havia ou haveria de haver um sofrimento. Olha aí no versículo, capítulo 10, versículo de número 33, nós não lemos o versículo de número 34. A minha tradução assim diz, versículo 33: eis que subimos para Jerusalém, Jesus falando com aquele grupo, com seus discípulos: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Ele está falando dele, o sofrimento. Nesse movimento haveria de ter o sofrimento. E às vezes nós estamos assim, nessa caminhada, nós estamos sofrendo, passando por algumas situações, mas Jesus está diante de nós. Então, no terceiro momento, é o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus foi entregue aos líderes religiosos daquela época. Jesus foi entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles tramaram contra Jesus ao longo do seu ministério. Isso vai dizer em Marcos capítulo 14, que nós não vamos ler. Isso se cumpriu mais à frente. Tudo isso que Jesus falou aqui no capítulo 10 se cumpriu literalmente. Mas Jesus, Ele não se acovardou. Jesus não passou pelo meio, não foi para as beiradas, não foi para a retaguarda, mas Jesus foi adiante. Ele foi para a cruz. Aleluia! Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio daquela época. O Sinédrio era o supremo tribunal dos judeus daquela época, que tinha o poder nas mãos de julgar ou não, de condenar ou não. Eles tinham autoridade de conceder a uma pessoa a morte ou não, porém não pôde executar o sentenciado. Eles não podiam sentenciar, mas eles podiam estabelecer algo para que Jesus fosse para a cruz. Jesus foi entregue aos gentios. O Sinédrio entregou Jesus a Pilatos, o governador romano daquela época, pressionado pela multidão, por outro movimento contrário ao de Jesus. Acovardou-se e, mesmo agindo contra a sua consciência, condenou Jesus à morte de cruz. Ali, aquele líder religioso daquela época, o governador romano, Jesus, ele foi cuspido. Essa era uma forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. Eu me lembro aqui, abri outro parênteses, que não sei se muitos aqui já teve, é uma brincadeira infeliz, mas eu fiz isso, de cuspir, em que bom sentido? Criança, quando um discutia com o outro, a gente colocava a mão e falava assim: quem é mais homem, cospe aqui. E na hora que cuspia, a gente tirava a mão e acertava o outro. Porque ninguém aceita o cuspe. Mas Jesus passou por isso. Havia, no terceiro momento aqui, esse sofrimento de Jesus Cristo. Jesus foi cuspido. Essa era a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. Jesus, o eterno Filho de Deus, o Criador do universo, sendo servido e adorado pelos anjos, esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, humilhou-se ao ponto de ser cuspido pelos homens naquela época. Tudo por causa desse movimento que ele estava liderando. Ele sabia, ele tinha metas claras, aonde que ele queria chegar. Jesus foi açoitado, ele foi surrado, espancado, ferido e transpassado. Ele foi ferido e moído, como diz Isaías 53, a partir do versículo 1. Olha só, Deus levanta um profeta lá atrás, 700 anos ou 750 anos, para dizer a respeito desse homem, que ele iria liderar um grupo, que ele iria para a cruz, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E se cumpriu aqui em Cristo. Cristo faz isso se cumprir. Jesus foi morto. Judeus e romanos se uniram para matarem a Jesus, condenando-o à morte de cruz. Suas mãos foram rasgadas, seus pés
foram feridos, seu lado transpassado como uma lança. Tudo por causa desse movimento que ele tinha um ideal, ele tinha um objetivo, metas claras para cumprir. Um quarto momento que eu encontro aqui é a morte expiatória de Jesus. Ele fez uma expiação por mim e por você, pela raça humana, mas nem todos vão compreender isso. Então, no quarto momento, a morte expiatória de Jesus está aí no versículo 45 do capítulo 10, que nós não lemos. Versículo 45 vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é de todos, é de muitos. Jesus veio para dar a vida, não por todos, mas para muitos. A vitória espiritual nossa, ela é conquistada, não é conquistada sem agonia, sem agonia, não é. A nossa vitória espiritual não é vencida sem agonia. Você já viu aquele momento que você está agoniando? Imagina o que Jesus passou. Imaginem bem o que Jesus passou. Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. A palavra grega para resgatar, dentro dessa missão expiatória de Cristo, traz a ideia de libertar um escravo, um cativo, mediante o pagamento de um resgate. Foi isso que Jesus fez. Jesus pagou um preço de sangue para resgatar seres humanos, pecadores, miseráveis. Por isso que essa liderança de Jesus, esse movimento que ele ia adiante, tinha um objetivo e metas claras. Para que isso se cumprisse, com a sua morte, Jesus nos comprou para Deus, para o Pai. Pela sua morte fomos libertos do cativeiro do pecado e recebemos vida. Vida. É tão bom quando você vê Deus manifestando, não que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus tem um momento exato para agir e atuar. Eu já falei aqui, Luciana, não mencionei o nome, e quero novamente aqui mencionar. A Luciana cuida de uma pessoa, ligado à irmã dela, com uma questão na mente, de uma patologia, que a pessoa ela vai perdendo alguns sentidos, não lembra de algumas coisas. É uma doença, uma patologia. E a Luciana nos convidou para a gente ir lá orar por ele. E nós fomos aí algumas semanas atrás. Chegamos lá e estava na cama, imóvel, não é, Luciana? Imóvel, só mexia com a cabeça, mal falava. Estava numa condição não muito boa. E ali nós fizemos a oração, porque Jesus vai adiante. Nós fizemos a oração quando foi, acho que 2 dias depois, você me mandou uma mensagem falando assim: fulano de tal, ele levantou, olha aqui o vídeo que eu estou te mandando, até falei isso aqui, ele com os joelhos meio dobrados, lavando uma caneca. Está andando ainda? Tá? E está andando ainda, e falou assim que de lá para cá o homem não para de andar, mas as suas faculdades mentais ainda, está o processo da doença, mas Jesus é aquele que vai adiante. É isso que Jesus faz. Jesus morreu não apenas para possibilitar a nossa redenção, mas para nos salvar. A sua morte é expiatória. Essa pessoa, Jesus morreu por ele. Como eu estava dizendo com uma irmã aqui, que perdeu um ente querido semana passada, ela falou assim: graças a Deus que ele reconciliou com Cristo, e Jesus morreu por ele também. Então esse movimento, ele foi importante, porque Jesus sabia que ele ia para a cruz, e através da cruz, várias pessoas poderiam ser curadas, libertas, transformadas, justificadas, santificadas. Aleluia. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. A paz, é uma paz. Quando eu estava conversando com um irmão lá no acampamento, falou assim: presbítero Ricardo, hoje eu tenho paz, a minha vida é diferente, eu não ando mais naquela correria. De uns 3 anos para cá, é paz, é tranquilidade, curtir a vida. Mas trabalha, é trabalhador, um jovem de 40 anos, trabalhador. Mas há uma paz, a paz de Cristo, porque esse movimento foi importante. Ali,
Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Novamente Isaías 53. E o último momento que eu vejo aqui no texto, a vitória de Jesus sobre a morte. Versículo de número 34. 10:34 vai dizer assim: hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Ele estava falando dele, que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Jesus prenunciou não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição. Se nós estivermos aqui nessa noite, irmãos e irmãs, somente falando desse Jesus que estava diante, subindo para Jerusalém nesse movimento, mas morresse na cruz e não ressuscitasse, era em vão a nossa vida aqui. Nós estávamos talvez aqui simplesmente uma programação, de uma forma consciente, mas sem trazer talvez aquilo que de fato foi esse movimento. Jesus, no seu plano eterno, passa pelo vale da morte, mas a morte não o reteu. Aleluia! Esse movimento foi tremendo, irmãos e irmãs. Aleluia! Jesus quebrou o poder da morte. Jesus abriu o sepulcro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E se precisasse abrir de fora para dentro, Jesus abriria, mas ele abriu o sepulcro de dentro para fora. Aleluia! Ele venceu a morte e conquistou para nós a imortalidade da alma e do espírito, porque nós temos um que está diante de nós, e ele promete que um dia todos nós vamos comparecer diante desse líder, que ele subiu para Jerusalém, e os seus discípulos não compreenderam. Foi compreender depois da sua ressurreição, depois que ele ressuscitou de fato, depois de falar 3 vezes que ele iria ressuscitar. Agora a morte não tem mais a última palavra. Aleluia! A morte foi vencida. Aleluia! Para a gente fechar, dentro desse movimento, nós precisamos também estabelecer alguns movimentos no Brasil. Jesus na língua portuguesa. Jesus nesse movimento. Eu e você, nós temos que dar continuidade nesse movimento. Nesse movimento, nós temos que dar continuidade. Quem sabe você que está aqui pode ser um missionário lá na Rússia. É assim que se escreve Jesus na Rússia. Esse movimento precisa continuar, mesmo que a gente não vá fisicamente, mas a nossa oração pode ir, a nossa oração pode romper barreiras. Aleluia! Nesse movimento chinês, Jesus em chinês. Esse movimento precisa alcançar aquele povo. Aquele povo é digno também desse líder que foi adiante para Jerusalém, que foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou. Esse líder, ele precisa também ir para a Croácia. Croata é Jesus em croata. Jesus nesse movimento, ele na língua italiana, nesse movimento, Jesus precisa também ganhar os italianos para Jesus Cristo, para Ele, para Deus, para o Pai. Nesse movimento, ucranianos, Jesus na língua ucraniana. Nesse movimento, para a gente fechar, Jesus precisa, nesse movimento,
ganhar os holandeses. Jesus em holandês. Vamos colocar de pé, por gentileza. Qual o movimento que você tem abraçado na sua vida em primeiro lugar? Jesus, ele abraçou esse movimento do Pai. Essa é a nossa missão. Eu gostaria que você orasse por você mesmo, para que o Espírito Santo te dê essa compreensão. Jesus falou 3 vezes: eu vou para a cruz e vou ressuscitar o 3º dia. Eles queriam fama, eles queriam morar no céu, um ao lado do Pai, o outro à direita, à esquerda, mas não era o propósito. Deus, nesta noite, Deus amado, nós aprendemos na Tua Palavra que Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, Ele subiu para Jerusalém e ia adiante dos seus discípulos desse grupo, mas Ele tinha metas claras, mesmo sabendo, ó Deus amado, que Ele ia passar por um momento sofredor, de angústia, ó Deus amado, mas o esperava, Deus amado, a coroação pelo Senhor, ó Deus, coroando o Teu Filho nesse movimento. Deus, nós temos visto tantos movimentos que são importantes na história, ó Deus, que tem marcado gerações. Ó Deus, lembra aqui de Martin Luther King, um pastor, Deus amado, ali, ó Deus amado, batista, dentro de um movimento dos negros, ó Deus, Jesus, ele foi morto, mas não ressuscitou. Mas Jesus foi morto e ressuscitou, ó Deus, foi pregado numa cruz. Ó Deus, nós podemos fazer movimentos, ó Deus, dos céus aqui na terra. Ó Deus, esse movimento de Cristo marcou a história, não somente uma história terrena, mas ó Deus amado, esse movimento marcou por toda a eternidade, através desse movimento. Ó Deus, marca cada vida aqui nesta noite. Deus, tira dessa condição, ó Deus amado, que muitas vezes nós nos encontramos, ó Deus, acomodados, mas traga, ó Deus, para o movimento que o Senhor está adiante. Ó Deus, mesmo passando por situações, ó Deus, seja ela quais for, mas o Senhor está adiante de nós. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada irmã nesta noite. Desperta para ser um intercessor, ó Deus, para o missionário que está diante, ó Deus, de um grupo de pessoas ali evangelizando, pregando o Teu Evangelho, ó Deus, às vezes dias sem comer, sem alimentar. Deus, faz-nos, ó Pai, ó Deus, ser, ó Deus amado, também fazer participantes desse movimento, ó Deus amado, do cristianismo, ó Deus amado, dessa forma de ganhar almas para o Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã, dai graça para que possa ter palavra de oração, pagar preços de jejum. Deus amado, em nome de Jesus, ser um instrumento do Senhor para fazer movimentos, ó Deus amado, com todo respeito à empresa, à escola, à faculdade, Deus amado, no lar, nos vizinhos, Deus, ó Deus, em torno da igreja, num bairro, nessa nação. Deus, em nome de Jesus, que esse movimento, ela possa ter notoriedade diante da Tua presença, ó Deus, e diante, ó Pai, do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus está adiante desse movimento que é a sua igreja. Amém? Obrigado. Podeis assentar em nome de Jesus.